E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira bem legal e divertida de criar fundos abstratos. De começo pode parecer talvez até uma brincadeira, mas você vai perceber que no dia a dia isso pode ser muito útil para você criar algumas texturas, alguns fundos, e eu vou mostrar até um exemplo de como fazer isso na prática para usar na produção das mídias sociais, por exemplo. Legal? Vamos lá então? Eu criei aqui uma imagem vazia, uma nova imagem no Photoshop, e o legal dessa técnica é que você não precisa de imagem nenhuma como base, você vai criar do zero os seus próprios fundos abstratos. Legal? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa certificar que nós estamos com as duas cores aqui, preto e branco, na primeira cor selecionada do Photoshop, né, a cor de frente e a cor de fundo também, o branco. Caso esteja outra cor, é só apertar a tecla D do teclado e ela já vai voltar para essas duas bases aqui, né? E daí aqui a gente vai pegar a ferramenta gradiente, tá? Como eu estou usando uma das versões mais novas do Photoshop, e nessa versão mais nova o Photoshop criou alguns mecanismos diferentes de gradiente, que criam novas camadas. Para essa técnica específica, isso não vai ser muito útil. Então nós vamos aqui em cima já, e já vamos colocar na opção de Classic Gradiente, ou então Gradiente Clássico. É que aqui a gente vai voltar para o modo tradicional do Photoshop de trabalhar com a ferramenta gradiente. E nós vamos escolher aqui, dos básicos, né, o tipo de gradiente básico, a gente vai escolher esse primeiro aqui, que é o preto para o branco, né? Na verdade é a nossa cor de fundo com a de frente que vai passar entre essas duas. Legal? Então beleza, primeiro a gente começa desenhando um gradiente qualquer. Então eu vou fazer um aqui nessa diagonal e pronto, já fizemos um gradiente. Mas agora que está a sacada, a gente vai mudar o modo de mesclagem da impressão dos próximos gradientes. Ao invés de deixar em normal aqui, a gente vai colocar no modo Difference, que seria ele vai fazer uma diferença comparado com o que está no fundo, ele vai contrastar. Isso vai dar um efeito bem legal para a gente, olha só. Vamos colocar aqui, e agora eu vou fazer um outro gradiente numa outra direção, por exemplo aqui. Então nesse caso é importante a gente fazer traçados de gradiente que se cruzem, que sejam mais perpendiculares e não paralelos tanto, sabe? Então, ó, dessa forma, olha que bacana, ele já criou um outro efeito aqui. Por quê? Porque todo o tom que ele foi trazendo, ele vai fazendo a diferença e vai contrastando com o anterior. E agora a gente pode fazer um outro, por exemplo, eu vou fazer nessa linha aqui, e olha que bacana. Agora já criou mais um outro vínculo, uma outra imagem aqui. Então a gente já está criando uma imagem abstrata e de uma forma muito simples. Moleza, é uma brincadeira praticamente. Ó, a gente pode fazer isso mais umas vezes. E olha que legal, aqui a gente já criou, só utilizando o gradiente linear, no modo diferença aqui no caso, né? E foi criando todo esse fundo abstrato aqui. Depois disso, daí é só brincar um pouco mais, né? A gente pode mudar a cor, aperta Ctrl U, abrindo esse painel de matiz e saturação, né? E a gente pode colocar uma cor, aumentar um pouco o brilho, a saturação, escolher uma cor para ele e pronto. A gente já tem um fundo completamente único, né? Que a gente mesmo criou da forma que criou, né? Da forma que você quiser. Se você quiser, você pode usar, ao invés de usar o gradiente linear, usar o gradiente aqui que ele é radial, o esférico, né? Então vamos lá, vou pintar aqui de branco e vamos fazer de novo. Vamos começar aqui, ó. Fazer puxar um por aqui, um aqui, um aqui. O esférico, daí as formas não vão ser tão retas quanto a outra, né? Vai ser tudo mais circulares, assim, vai ser bem bacana também. Mas, ó, tudo só passando o gradiente em vários sentidos, a gente já vai criando um fundo completamente diferente. Viu que legal? É muito simples. Tá, Lucas, mas e na prática, como é que funciona? Onde que eu vou usar isso? Veja só. Eu baixei aqui, nesse caso aqui, eu baixei um arquivo, vou colocar até o link para vocês aqui, do FreePic. É um pacote com algumas imagenzinhas prontas para social media. Por que eu estou usando isso? Para mostrar para vocês em uma arte que já está pronta, digamos assim. A gente só vai acrescentar. O que a gente vai fazer? Vai mudar o fundo. Então aqui eu tenho essa primeira arte aqui, ó, vamos na camada do fundo. Aqui a gente só tem o fundo azul, né? Nessa imagem. Então eu vou criar uma nova camada. E vou fazer o nosso gradiente nesse estilo abstrato, né? Ó, vou passar várias vezes aqui. Vamos fazer um fundo bem bacana, ó. Dá para fazer umas esferas menores que vai
coincidir com o estilo aqui dessa arte já, né, que tem da moça. Beleza, já está feito isso aqui. Agora a gente vai dar Ctrl U, colorir, ó, vou aumentar o brilho um pouco aqui. E podemos colocar o azul, por exemplo. E olha que legal. Aqui eu posso mudar o modo de mesclagem para multiplicação, por exemplo. E talvez até diminuir um pouco a opacidade aqui. Mas olha que bacana. A gente já fez um fundo completamente diferente só para sair daquele básico, para sair daquela cor de fundo básica, sem a necessidade de trazer um outro asset, uma outra imagem de fora. Legal? Então é uma forma bem simples e bem legal de você misturar, criar esses fundos abstratos, certo? Vamos pegar no outro exemplo aqui também. É quase a mesma coisa, né? O estilo da artezinha que foi feita. Vamos criar uma nova camada, né? Por aqui já tem a camada da cor. Dessa vez eu vou voltar para o gradiente linear. E olha que legal, vamos fazer, a gente pode fazer mais puxadinho, ó, ele vai ficando cada vez mais, como se fossem uns raios, assim, ele vai criando um efeito bem bacana. E daí aqui a gente pode, se quiser, aplicar sobre isso algum outro efeito também, mesmo um blur, vamos supor, a gente vai aqui, aplicar um pouquinho de blur, né, um Gaussian blur, só para deixar um pouquinho mais suave, não ficar aqueles riscos lá, bem forte. E aqui a gente já pode mudar para overlay, por exemplo. Olha que legal. A gente já vai trabalhando, tendo esse efeito abstrato como base. Aqui a gente pode mudar um pouquinho a opacidade, se achar muito forte, né? Viu que bacana? Então é muito simples, é muito fácil. Você pode usar até como brincadeira no começo, mas no dia a dia você vai percebendo que você vai usando esse gradiente, só mudando o modo de mesclagem, de impressão dele lá para difference, que vai ficar sempre ele vai dar sempre esse contraste bem bacana. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.